Finalmente vamos ver o desfecho do gancho que a primeira temporada de Titãs deixou. Será que valeu a pena esperar tanto tempo para saber como terminou o combate entre Ravenna e Trigon? Valeu a pena porque são os Titãs, mas não precisava de tudo isso, né? A segunda temporada de Titãs já começou e nós voltamos ao exato momento em que a primeira temporada terminou, quando em sua visão Dick Grayson sucumbiu ao seu lado sombrio e assassinou o Batman, sendo controlado pelo Trigon como uma forma de atingir a Ravenna. Nesse primeiro episódio a gente vê como cada um dos membros dos Titãs é tentado pelo Trigon, em situações que fazem eles exporem o seu eu interior, e com isso todos acabam se voltando contra a Rachel. E aí eu já fiquei, mas peraí, mano. Na primeira temporada a gente teve um episódio inteiro pra ver como o Dick foi colocado numa situação de vida aparentemente perfeita, foi provocado, foi testado ao ponto em que ele quebrou, ele sucumbiu a esse lado sombrio e aí sim o Trigon conseguiu dominá-lo, o que fez muito sentido. Aqui tudo pareceu muito acelerado. Eu entendo que não dá pra gente ter um episódio inteiro focado em cada um dos Titãs, isso ia levar uma temporada inteira pra ser desenvolvido. Mas essas soluções, esses momentos em que eles cedem à maldade, foram muito rasos. A visão da Corey, por exemplo, podia ter sido muito mais sombria. Ela podia ter entrado na casa e ter visto o Dick e o Garfield mortos depois dessa situação envolvendo a Ravenna. Daí sim ia fazer sentido ela surtar e decidir matar a Rachel. Do jeito que foi colocado, parecia que, tá tudo resolvido, mas eu vou matar a Rachel de qualquer maneira. A situação estava aparentemente controlada naquele núcleo, né, entre os três personagens, e o Trigon já estava no nosso mundo. Então naquele momento não fazia sentido a Corey matar a Rachel, faria muito mais sentido se os três se unissem para tentar deter o demônio. Enfim, acho que isso poderia ser melhor trabalhado, mas não estraga o episódio. Até porque reforça aquela ideia de que o Trigon coloca os personagens em situações em que eles vão deixar o medo dominar eles, deixar esse lado sombrio dominar eles. Assim como acontecia na primeira temporada, a gente tem um clima mais sombrio e mais pé no chão, por mais que a gente esteja falando de demônios atravessando essa dimensão e tentando dominar o mundo. É até estranho voltar para essa realidade depois que a gente teve Patrulha do Destino, que segue por um caminho completamente oposto, e a gente tem a comédia e o absurdo ditando o tom da trama, e até mesmo o Monstro do Pântano, que por mais que também tenha um clima sombrio, é muito mais puxado pro lado do drama, para o lado investigativo. É legal reparar como cada série do DC Universe tem o seu tom bem definido. E aqui a gente vê realmente um pesadelo. A Rachel perdeu tudo o que importava para ela. Ela viu seus melhores amigos espancando o Garfield, então o seu coração realmente quebrou. Com isso, o Trigon pôde enfim dominar a sua filha e seguir com seu plano de destruir a Terra. Ele só não contava com o Mutano, que ainda estava vivo e se transformou em uma cobra para rastejar até a Ravenna e trazer ela de volta. Com sua consciência recobrada, entenderam? Recobrada? Ela pôde confrontar o Trigon e evitar que ele alcançasse os seus objetivos. Então vamos lá. Muito legal ver o Mutano se transformando em outro animal que não seja um tigre. Senti falta de uma explicação do porquê ele fez isso nesse momento e a gente não tinha visto outras formas durante a primeira temporada, mas talvez isso seja explicado nos próximos episódios. Gostei muito do Mutano trazer a Rachel de volta e da Rachel explorar um trauma do Dick para conseguir despertar essa consciência dele também. Um medo de perder alguém na sua frente, algo que o Dick já tinha passado e que era o maior trauma da vida dele. Então foi muito interessante ver como os personagens se conhecem, como ao longo dessa primeira temporada eles construíram essa relação, e é justamente essa relação que eles consolidaram ao longo desses episódios que faz com que eles encontrem forças para sair do controle do Trigon. E eu gostei do Trigon também. Eu sei, não estava bem feito, dava para perceber claramente que era uma CGI, mas afinal de contas a gente está falando de uma série com orçamento de série de TV. É claro que nós temos exceções e séries que têm efeitos visuais tão majestosos quanto de grandes produções de Hollywood, mas esse não é o caso de Titãs. É uma série com baixo orçamento e eu quero acreditar que essa cena foi feita durante a produção da primeira temporada e que talvez na segunda temporada, quando a gente precise usar CGI, ele seja melhor trabalhado. Mas se for desse mesmo jeito, fazendo sentido com a história e apresentando uma boa trama, não são os efeitos especiais que vão me incomodar. O Trigon matando a mãe da Ravenna pra mim foi um ótimo momento, mostra como ele é um personagem que apenas utiliza as pessoas enquanto elas têm serventia pro plano dele, e a partir do momento que ele não precisa mais delas, é mais fácil se livrar delas de uma vez por toda. Achei interessante como uma maneira de construir a personalidade do Trigon.
Mas e a luta dele com a Ravena? A gente esperou uma temporada inteira para construir um vilão e ele ser derrotado no primeiro episódio da segunda temporada? Bom, aí a falha tá na decisão de dividir a temporada. Fica bem claro que não tinha necessidade nenhuma de colocar esse como o primeiro episódio da segunda temporada. Originalmente, a primeira temporada terminaria com esse episódio, o que faz muito mais sentido. A gente tem uma batalha contra o vilão que foi construído ao longo de toda a primeira temporada. A gente tem os personagens se unindo e de fato se oficializando como os Titãs. A gente tem até a cena de despedida. Não faz sentido você colocar todos esses momentos no primeiro episódio de uma nova temporada. Até porque quando a gente vê essas despedidas, a gente vê essas cenas de combate, a gente vê tudo o que está acontecendo, isso parece perder um pouco de peso, já que a gente sabe que isso vai ser revertido logo nos próximos episódios. Se a gente tivesse um último episódio da primeira temporada com esse gancho de nossa, e agora o que a Kory vai fazer? E agora, será que Rapina e Columba realmente vão se aposentar dessa vida de vigilantes? Você coloca isso no gancho final da primeira temporada, você vai criar essa expectativa de querer saber o que aconteceu com esses personagens. Mas quando você coloca isso no primeiro episódio, você já espera que o segundo vai desfazer o que foi mostrado. Então eu acho que essa decisão tirou muito do peso, do impacto dessas cenas. E eu não digo isso como uma crítica ao episódio em si, mas sim a essa decisão de transformar ele no primeiro capítulo da segunda temporada. Agora, sobre a duração da luta e a Ravena ter derrotado o Trigon muito facilmente, acho que tudo entra no âmbito das especulações. Primeiro, que o Trigon precisava do coração da Ravena destruído, e por mais que a gente tenha visto isso acontecer, ela conseguiu recobrar o controle do próprio corpo, e talvez com isso ele não conseguisse levar o seu plano adiante. Então ele preferiu recuar e retornar em um momento mais propício para seguir adiante. Fora que foi basicamente isso que também aconteceu nos quadrinhos no primeiro confronto entre o Trigon e os Titãs. Ele foi derrotado facilmente, mas continuou como uma ameaça que pairava as aventuras dos personagens até retornar como o grande vilão de tudo. O que eu acho que vai acontecer na série também. Outra coisa, a Ravena servia como uma ponte para o Trigon conseguir chegar na Terra. Mas será que é só isso mesmo? E se a Ravena na verdade for mais poderosa que o Trigon, e justamente por isso ele precisa controlar ela para conseguir que o seu plano seja posto em prática, já que se ela ficar contra ele, ele não vai conseguir derrotá-la. Então talvez tenha essa questão aí do poder adormecido dentro dela que nem ela tem noção de que tem e que na verdade é muito maior do que a gente imagina. Fora que a gente não viu exatamente o que aconteceu na luta. Vai que no meio daquela confusão o Trigon pulou ali pro cristal na testa dela e vai ficar o resto da temporada tipo, e aí, vamos fazer umas maldades? Agindo basicamente como aquela consciência sombria que ela encarava no espelho e que agora vai ser o próprio Trigon mesmo. Enfim, esse é mais um momento que não me incomodou e acho que a gente ainda tem que esperar um pouquinho para ver realmente o desfecho do que vai acontecer a partir disso. Rapina e Columba trazendo Jason Todd foi maravilhoso, o confronto entre o Dick e o Jason também foi bem legal. É sempre bom ver o Jason Todd apanhando, né? Melhor ainda se fosse o Damian Wayne. Mas por mais que a gente brinque e tenha essa implicância com o personagem, acho que ele vai ser uma adição maravilhosa para os Titãs. Porque quando você para pra pensar, na primeira temporada, a gente não tinha um personagem como ele na equipe. A gente não tinha um personagem que por si só já gerasse conflito, já gerasse situações diferentes dentro do grupo. E o Jason Todd vai ser essa figura. A gente vê desde o começo ali na relação entre ele e o Hank, no conflito que a gente já sabe que existe entre o Jason e o Dick, pelo fato dele ser o novo queridinho do Batman. Inclusive eu acho que a condição que o Batman pediu pra liberar a Torre dos Titãs tenha sido justamente que o Dick levasse o Robin com ele. Então a gente deve ter um dinamismo muito bacana nessa segunda temporada. E a gente percebe como a partir da introdução do Batman, a série vira completamente. De repente a gente deixa esse tom mais sombrio, esse lado pesadelo pra trás, e a série parece ter um tom mais de aventura, puxando pra um lado até mais heróico. Então a gente vê os personagens até mais caricatos. E eu digo isso em um bom sentido. O Garfield deslumbrado quando eles chegam na torre, o próprio visual da Ravena, o Dick como um líder, é realmente um novo clima pra série que eu confesso que logo de cara já me agradou muito. Mas que eu confesso que o que logo de cara não me agradou foi o Slade. Quando a gente vê o personagem meio que despertando ali, quando ele assiste pela TV o Retorno dos Titãs, eu confesso que fiquei meio...
Ah, esse véi aí não tem nada a ver com o Deathstroke, mano. Apesar de que essa cena me lembrou muito o Coringa no Retorno do Cavaleiro das Trevas, que tava meio em um estado vegetativo ali, até ver na TV que o Batman tinha voltado, e isso faz com que ele desperte também e volte a agir como Coringa. Acho que rolou uma situação parecida ali com o Slade, que talvez tenha confrontado os Titãs no passado. Talvez não, né? Fica bem claro que foi isso que aconteceu. Ele acreditou que derrotou os Titãs, mas agora que viu que eles voltaram, se sentiu na obrigação de voltar ativa também. Mas lá pro final do episódio, quando ele aparece de cabelo e barba feita, encarando a armadura do Deathstroke ali, eu falei, rapaz, aí sim, aí eu dei moral. É aquela questão de julgar o personagem pela aparência antes de ver em ação, né? A gente sabe que não pode. Então, pra mim, foi um ótimo retorno dos Titãs. Ainda não entendo essa decisão de dividir esse episódio, de colocar ele como o primeiro episódio da segunda temporada, mas que bom que pelo menos os Titãs estão de volta e semanalmente a gente vai ter análise dos episódios aqui no canal. Então já se inscreve pra não perder mais nenhum vídeo, manda esse vídeo aqui pros seus amigos que também curtem e acompanham os Titãs, e não se esquece de acompanhar a Legião dos Heróis em todas as nossas redes sociais, e me acompanha lá no Instagram também, @MaidannaLH. É isso, legionários, e que a força esteja com vocês. Mesmo assim, quando eu vi a cobra ali, eu já fiquei, aê, agora vai! Da primeira temporada, você... Cara, eu vou até interromper a cena final desse vídeo, porque eu tava editando aqui, e eu sofri muito nessa hora que eu mordi a boca. Se liga só, eu sofri demais, coitado. E depois voltei como se nada tivesse acontecido. Isso que é um artista.